Já pensou em ser um apoiador oficial do Bugrecast? Para estender nossa relação e fazer o Bugrecast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugrecast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o Bugrecast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos a esse Bom Dia Guarani de hoje, sextou. E não tem sextou melhor do que um sextou pós-vitória do Guarani, né? Hoje é sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. Meu filho tá fazendo 5 lindos meses. Eu tô longe dele hoje, mas rapidinho estarei de volta para dar um abraço e um beijo nele e dar uma força também para a grande esposa que eu tenho, cuidando do nosso filho enquanto eu estou longe viajando a trabalho. Bom, feita essa abertura, ufa, que bom que o Guarani ganhou 1-0 ontem à noite, fora de casa contra o Velo Clube, quebrando um tabu, dois na verdade, né? Fazia 2 anos praticamente que o Guarani não vencia fora de casa no Paulistão. A última vez foi aquele 3-0 contra o Ituano em 2024. Humberto Louser era o técnico ainda. A gente tinha Derek, a gente tinha Mike, a gente tinha o Reinaldo, enfim. E também a última vitória do Guarani sobre o Velo Clube, 1979. E olha que teve jogo, hein? Teve jogo dia 2, teve jogo dia 1, nesses últimos 10 anos. A gente era quase um freguês do Velo Clube, que vergonha, né? Pulverizamos esses tabus. Não foi um jogo bonito, não foi um jogo legal, foi um jogo de muito contato físico. Foram mais de 40 faltas. O Guarani tomou 5 cartões amarelos. Ofensivamente, não construiu muita coisa, mas ganhou. Ganhou num pênalti, bem batido. O Guilherme Parede fez aí seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Jogou praticamente ali os 90 minutos. Tá ganhando ritmo de jogo e pode ser aí uma boa peça para ao longo desta temporada. Não vou fazer uma avaliação individual aqui dos jogadores, a gente sabe que alguns não foram tão bem, o Isaac não repetiu o bom futebol do jogo contra o Santos, a bola pouco chegou para o Maranhão, Mirandinha jogou ali meio de auxiliar de lateral direito, já que o Rafael não é da função e ficou um pouco sacrificado. Achei que o Nathan fez uma partida razoável, o William Farias médio, o Rafael de zagueiro lateral improvisado, a dupla de zaga até que foi bem, acho que foi mais uma boa atuação do Maurício Antônio e do Jonathan. Lembrando, hein? Todo mundo queria o Rafael Donato e parece que essa dupla tá indo bem, hein? E o Emerson, mais ou menos, né? Talvez o primeiro tempo melhor do que o segundo. Só que o nome do jogo, claro, foi o goleiro, né? Kaique França fez uma defesa importante no primeiro tempo, talvez duas. E no segundo tempo, quando o relógio marcava 30 minutos, pegou o pênalti que decidiu a partida. O Guarani fez 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, se fechou bem em boa parte do segundo. Teve um pênalti ali meio acidental, que para mim foi, mas hoje em dia se marca, né? Braço no queixo ali, disputa de bola pelo alto. Hoje tá se marcando esse tipo de pênalti, mas ele voou no canto direito, pegou a bola para a explosão da torcida do Guarani ali atrás do gol. E o Kaique França está se tornando aí já um talismã, uma espécie de ídolo, aquele jogador que a gente olha e fala que bom que ele tá no nosso time, né? E para um goleiro melhor ainda, porque às vezes a gente olha para o ataque adversário, ele vem vindo, 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 e se o goleiro é ruim, você fala, fudeu, vamos tomar o gol. Agora a gente tem mais uma barreirinha de proteção ali, que é o Kaique França, que pode fazer algum milagre, alguma defesa inesperada, como ele fez pegando pênalti. Não é muito usual um goleiro pegar pênalti, mas ele ajudou a gente a garantir o resultado importantíssimo lá em Rio Claro. O Guarani foi para nono lugar. Que loucura, né? O que uma vitória não fez. Saiu do 11º
5º lugar para o 9º lugar. Claro que alguns empates na rodada ajudaram. E talvez esteja mudando até um pouco o astral, né? Agora tá falando, poxa, o que que eu preciso fazer para classificar? Falamos um pouco sobre isso na live pós-jogo ontem no Bugrecast. Agora nós estamos mirando tentar chegar entre os 8. Será que a gente pode ter esse direito de sonhar? Será que a gente tem chance de chegar entre os 8? Vai depender da tabela. Faltam 4 jogos. Segunda-feira tem a Portuguesa lá no Canindé. Última rodada. Aí depois tem o derby, depois tem o Botafogo em casa, os 2 em casa. E aí fecha com o Palmeiras. Sei lá se em Barueri, sei lá se no Allianz Parque. Mas para chegar entre os 8, talvez precise aí de mais 6 pontos. 7 com toda certeza tá dentro. Deixemos a Portuguesa, o derby, o Botafogo e o Palmeiras para depois. E também quero comentar que a defesa tá mais sólida. A criatividade do meio para frente não foi legal. E o segundo tempo, o Guarani teve algumas, e o Matheus Costa falou sobre isso na coletiva, algumas oportunidades para fazer 2-0, 3-0. Contra-ataque, 3 contra 2, 4 contra 3. E sempre teve ali um errinho técnico, um passe errado, um passe para trás, um passe para frente, jogador correndo mais que a bola. E o Matheus, se ele tem alguma coisa de virtude principal, é saber fazer essa transição da defesa para o ataque, jogando no contra-ataque, né? Pressionado. Não é a saída de bola devagarzinho construída lá de trás, é roubar a bola e descer em velocidade para o ataque. Então, muita coisa para desenvolver, muita coisa para melhorar. Acho que não podemos também punir tantos jogadores assim, porque é o 4º jogo da temporada. Na maioria das outras temporadas, 22 de janeiro, o Guarani talvez tivesse feito um jogo, no máximo 2. Nós já estamos indo para o 5º na segunda-feira. Então vamos com calma na corneta e vamos continuar com o nosso compromisso, nossa promessa de não é ser um apoiador cego, bobo e inocente, ingênuo, mas é considerar esses fatores também na hora de ter seus comentários, na hora de fazer nossas avaliações. Tem muita gente voltando de lesão, tem gente que estava expulso voltando agora. A idade do elenco é avançada, a preparação é curta, um jogo atrás do outro. Então, mais do que cobrar desempenho, talvez é legal cobrar resultado. E o resultado veio dessa vez. O objetivo da temporada para o Guarani é a Série C, que esse Paulista sirva de preparação e avaliação, para depois a gente, no campeonato principal, aí sim, a gente espera uma um desempenho, uma atitude diferente. Então guardemos as cornetas. Segunda-feira vai ser um jogo super difícil lá no Canindé e a gente vai lutar por mais um pontinho, por mais 3 pontinhos, quem sabe. E aí, quem sabe, pensar na classificação no Campeonato Paulista. Mas também não podemos desgarrar lá de baixo, porque tá todo mundo equilibrado, tudo misturado. Então, um jogo de cada vez, todo ponto é importante. Deixamos de lado as atuações exuberantes que a gente quer e vamos atrás de pontos, como aconteceu lá em Rio Claro essa noite. Deixa aí nos comentários a sua opinião do jogo, quem foi o melhor, acho que é unanimidade, e as expectativas para segunda-feira contra a Portuguesa. Boa sexta para você, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.